apostasia não significa livramento. Apostasia não significa justificação. Apostasia não significa absorção de pecados. Pelo contrário, apostasia é pecado. As pessoas, né, relacionam essa palavra apostasia como um erro, né? Quando eu digo as pessoas, na verdade é a linha pré-tribulacionista, né? E eles é que causam essa confusão nessa palavra. Por que confusão? Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Porque eles dizem que a palavra apostasia no grego, no aramaico, no hebraico, com outro tradutor, tem outro significado, né? Tem outro significado. Então ali está escrito a apostasia, mas o significado é outro. Quer dizer retirada, afastado, deslocado, tomado com força. Mas e se a gente encontrar nas Escrituras outra passagem com a palavra apostasia? E se essa palavra apostasia tiver dentro de uma sequência de pecados cometidos pelos israelitas, e essa palavra se encontrar junto, misturando com todos os outros pecados, né? Porque pecado tem nome, né? Como que a gente vai fazer? Quem que está errado? Porque quem está acusando é Deus. E Deus está dizendo, lá onde a gente vai ler, que a apostasia é pecado. Quer dizer que lá significa pecado, mas no Novo Testamento significa livramento? Né? A Bíblia não entra em contradição. Entende? Então vamos ler. Na realidade, a gente vai ler Ezequiel 37, versículo de número 23. É só um verso que a gente vai ler. Mas eu quero dar uma contextualizada no capítulo, né? Ou pelo menos uma pequena parte do capítulo. Porque o início do capítulo vai falar do vale de ossos secos, né? Que é a restauração de toda a casa de Israel. É importante saber disso, né? Restauração de toda a casa. Toda a casa de Israel, não é toda a casa de gentios. É importante saber disso. Mas quando chega no verso de número 15, capítulo 37, verso 15, o Senhor Deus chama o profeta e fala: olha, profeta, filho do homem, pega o pedaço de madeira, o bastão, a vara, o cajado, que esteve na mão de Judá, e segura numa mão. E pega o outro bastão, o outro cajado, o outro pedaço de madeira que teve na mão de José, ou teve na mão de Efraim, que é o mesmo, né? Pai e filho. Deus está falando com um grupo de pessoas aí, através de José e Efraim. Você vai pegar esses dois pedaços de madeira, filho de homem, e vão juntar os dois pedaços de madeira num só. Quando você fizer isso, e os filhos do teu povo perguntar para você o que significa essas coisas, você vai dizer: esses dois pedaços de madeira que eu estou juntando na minha mão aqui, de maneira que eles vão se tornar um só, é a casa de Israel e a casa de Judá. Que no futuro, o Filho do Homem, que é Cristo, vai unificar os dois povos, vai unificar as duas casas, os dois reinos. E esses dois reinos vão se tornar um só povo, em um só corpo. Como está lá em Efésios capítulo 2. Judeus e gentios num só corpo. Porque Cristo, ao morrer, né, lá na cruz, lembra da cruz? 2 pedaços de madeira. Esses 2 pedaços de madeira unificou os dois povos, né? Espiritualmente, né? Porque ainda precisa muita coisa se cumprir ainda, né? A gente vai ler isso e o texto vai jogar luz, né, para a gente. E aí, o texto vai continuar dizendo, né? Vai estar falando das coisas que Deus vai fazer para unificar esses dois povos, né? As coisas que vão acontecer. O verso que a gente vai ler já vai estar falando de coisas lá do milênio, não se encaixa para agora. Mas a gente vai ler agora o verso, né, que vai falar da palavra apostasia. Verso 23. Nunca mais, né, depois que eu uni os dois num só corpo, nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Hoje tem ídolos, então não se encaixa para hoje. E quem tem ídolos, quem é idólatra, comete pecado. Perfeito? Nem com seus ídolos, nem com as suas abominações, né? A abominação é pecado também, você sabe disso. Então, outro nome de pecado, né? Eles também não vão mais, né? Nem com qualquer uma das suas transgressões, eles não vão mais transgredir. Então a gente vê que está falando do milênio. Agora não tem como, porque agora está tendo transgressão. Tanto dos judeus quanto dos gentios, né? Tá certo? Aí sim vem vir a palavra. E eu vou livrar eles de todas as suas apostasias que pecaram contra mim. De todas as suas apostasias, porque está falando porque apostataram várias vezes, né? Houve várias vezes de apostatação de fé.
livrá-lo-eis de todas as suas apostasias, no plural, né? Em que pecaram contra mim. E que mais? Nesse tempo, naquele dia, assim eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, é um verso que vai se encaixar no milênio, né? Quem estiver vivendo no milênio e olhar para esse verso vai entender perfeitamente que ficou no passado, né? Que agora está vivendo essa realidade. Perfeito? Entendeu? Outro versículo que vai jogar mais luz ainda, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha a palavra apostasia de novo. Apostasia, mas ele fala apostatar. É a mesma palavra de apostasia. Você pode pesquisar aí no Google, onde você quiser, que você vai ver a mesma palavra lá, de 2 Tessalonicenses. Apostatarão da fé, fazendo o quê? Por obedecerem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aí. E que mais? Aí termina o verso, né? Só o verso 1 que eu queria falar. Se você continuar lendo o verso 2, verso 3, vai estar falando lá que eles vão estar com a mente, né? Com a mente cauterizada, com a sua consciência cauterizada por causa da doutrina, vão dar voz, vão dar vazão à doutrina de homens, né? E por falar em doutrina de homens, né, doutrina de demônios, está aí uma doutrina que para mim é humana, é terrena e é diabólica. Essa doutrina pré-tribulacionista. Eu sei que algumas pessoas se sentem ofendidas a eu falar desta forma, mas eu prefiro trabalhar desta forma, né? Tratamento de choque, vamos dizer assim, né? É ruim ouvir palavras assim que ofendem a gente, mas às vezes a gente precisa ouvir. Porque tem muito tempo que Deus está falando, né? Através dos seus servos, através dos profetas, e as pessoas não dão ouvido. Chega uma hora que tem que ser um tratamento de choque. Lembra do povo de Israel lá na antiga aliança? Deus foi enviando profeta, foi enviando profeta. Chegou uma hora que ele mandou o último, olha, vai lá e fala de maneira declarada. E aí o profeta vai falar o quê? Ninhada de cobra venenosa, raça de víboras. Quem que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que vocês não produzem frutos de arrependimento? Por que vocês não se arrependem? Por que vocês não voltam para o caminho do Senhor? Entende? Às vezes Deus quer falar, está falando há muito tempo. Mas chega uma hora que não dá mais para falar com palavras mansas, com palavras de carinho, palavras de amor. É gostoso ouvir palavras carinhosas, é gostoso ouvir palavras que amassageiam o nosso ego. Mas tem momentos que a gente precisa ouvir palavras com um tratamento de choque, como o João Batista falou. De repente essa palavra está sendo como um tratamento de choque para você. De repente você está se escandalizando até, inclusive. Mas você precisa ouvir. Essa doutrina, esse ensinamento é humano, é terreno e diabólico. E eu reprovo. Né? Enquanto Deus continuar me dando saúde, enquanto Deus estiver permitindo que eu fale a respeito dessas coisas, eu vou continuar falando. Entende? Enquanto Deus permitir, eu vou continuar falando sim, com certeza. Dessas coisas, não só dessas coisas, mas de tudo que tiver errado. Deus nos chamou para ficar na brecha, para corrigir, para endireitar o caminho do Senhor. Os caminhos têm que ser aplanados, as veredas endireitadas, né? Vamos preparar o caminho do Senhor porque Ele está vindo. Cristo está voltando. João Batista veio para preparar o caminho. E ele veio preparando de uma maneira que ele veio com uma máquina bem potente. Porque tem hora que as palavras de carinho não resolvem. Tem que ser com tratamento de choque. Tem que ser no chacoalhão mesmo. Olha, acorda, você precisa acordar. Você precisa viver de verdade. Você precisa ler a Bíblia, está escrito. A apostasia é pecado. A apostasia não é livramento. Não é absorção de pecados. Porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os pré-tribulacionistas vão dizer o quê? Que quando o anticristo aparecer, a igreja não vai estar mais aqui, porque houve a apostasia, houve o arrebatamento. Mas a apostasia é pecado. A apostasia é mais um sinal que Deus está dando. Olha, a apostasia, está chegando a hora do anticristo aparecer, está chegando a hora de Deus chegar também. Deus vai falando e vai mostrando com sinais, né? Alerta, né? Você precisa acordar. Ei, acorda, você que dorme. Lembra que Paulo escreveu? Desperta, tu que dorme, você está dormindo, acorda. É palavra do Senhor, não é palavra do Márcio. Não é palavra de um homem qualquer. Está escrito, apostasia é pecado. A apostasia não é a absorção de pecado, justificação, livramento ou arrebatamento. Beleza, queridos? Que Deus te abençoe. Se for possível, você vai compartilhar, você vai curtir, você vai comentar. E se inscreva lá no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal para você se inscrever lá nesse canal, tá? Para nos ajudar, para nos abençoar. Como que você vai nos abençoar? Eu não estou pedindo oferta, eu não estou pedindo dinheiro. Eu nunca fiz isso no canal. E nem vou fazer, se Deus permitir, nunca vou fazer isso, né? Pedir dinheiro. Não que eu seja errado, né?
Mas eu quero usar as palavras de Paulo, né? Eu não quero que me roubem essa honra, entende? É uma glória para mim, né? Fazer as coisas para o Senhor, mesmo que eu tenha que tirar do meu bolso, fazer as coisas que eu tenho que me esforçar, mas eu recebi de graça o ensinamento, então eu quero entregar de graça. Amém, meus queridos? Então eu vou deixar embaixo aqui o link do canal para você se inscrever, para você entrar lá. Tem bastante vídeo, né? A gente tem uma média, acho que de uns 160, 170 vídeos gravados, né? Que você pode entrar lá e estudar a Bíblia aos poucos, né? Vai assistindo os vídeos lá. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Eu vou conversar com você, eu vou te explicar, vou esclarecer. Tá certo, meu querido? Que Deus te abençoe. Então, até o próximo vídeo, permitindo Deus.